Cristo, filho amado, Pai, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o teu nome, Senhor Jesus. Obrigado por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor Pai, na sua presença. Meu Deus, fala conosco, Senhor Pai, através da tua palavra. Nós desejamos, Pai, necessitamos ouvir a tua voz, Pai. Abençoa tua noiva, abençoa tua igreja, abençoa teus filhos, Senhor Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo, Senhor Pai, esta mensagem. Meu Deus, fala aos nossos corações, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, com graça, Senhor Pai, com maravilhas, Pai, agir em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Podemos tomar sua assento também? Glórias a Jesus. Estamos no culto de ensino da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a segunda epístola de João. Segunda epístola de João. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Abra comigo na segunda epístola de João. A segunda epístola de João só tem apenas um capítulo. Então, na verdade, ela tem 13 versículos. Por isso que nós vamos falar do capítulo 1. Então, abra por gentileza. Segunda João. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor Jesus. Prefácio e saudação. A epígrafe do texto diz assim: tome cuidado com os falsos ensinadores. Tome cuidado com os falsos ensinadores. Então nós vamos ver os 3 primeiros versículos para dar início a esta carta. Diz assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Irmãos, toda vez que nós lermos a palavra caridade, é a mesma palavra usada para amor, carisma, do grego, carisma. Então, na verdade e em amor. João, ele usa muito, irmãos, esta palavra. Ao observarmos aqui a segunda epístola de João, nós precisamos ter em mente a primeira epístola que nós acabamos de finalizar no estudo, e nós precisamos entender o que o apóstolo João tinha em mente quando escreveu esta mensagem para a igreja do Senhor Jesus. O período, irmãos, que João escreve essa carta, ela data de um período muito aproximado da primeira carta. Alguns estudiosos vão dizer que foi aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. Ou seja, ele escreveu a primeira epístola, logo em seguida ele já enviou essa segunda carta, e logo em seguida enviou a terceira carta, somente depois de experiências que ele escreveu o Apocalipse. Quando João escreve as 3 epístolas, quando João escreve o Evangelho de João, vale ressaltar que ele ainda não havia sido preso na ilha de Patmos, ele ainda não tinha tido as revelações do Apocalipse. Então, é bom nós termos esse contexto. Nós não sabemos ao certo de onde João escreve esta segunda carta, mas provavelmente é na mesma localidade que ele escreveu a primeira carta. João estava na cidade de Éfeso. Então é bem provável que João de Éfeso escreve a carta para consolar a igreja do Senhor Jesus. E assim como nós vemos na primeira carta, nós vemos que João, ele combate os falsos ensinos, ele combate a heresia, ele fala muito sobre ser verdadeiro na presença do Senhor Jesus, ele fala sobre amar o próximo, sobre amar os irmãos, sobre a convivência na igreja, como que é o viver diário dos santos. João trabalha muito isso na sua primeira epístola. E na segunda ele vem reforçar. A segunda é apenas, como eu disse, 13 versículos, mas ele reforça aquilo que ele disse na primeira epístola. É como se fosse um resumo da primeira epístola. João, ele escreve essa segunda carta direcionada
direcionada talvez para uma outra igreja, diferente da primeira carta, que tem uma abrangência aqui na questão de quem é o destinatário. Essa segunda carta nós não temos muitas informações. A carta começa no versículo 1 dizendo: o ancião. João está falando de si mesmo, o ancião. Ele diz: a senhora eleita e aos seus filhos. Aqui nós não sabemos quem é esta senhora eleita e os seus filhos. Alguns estudiosos vão concordar e outros vão discordar que essa senhora eleita, ela pode ser uma pessoa, uma mulher de fé, a qual ouviu o Evangelho e recebeu a palavra de Deus com alegria. Então ela, a sua família, a sua casa, ela e os seus filhos aceitaram o Senhor Jesus. Ou também alguns estudiosos partem do princípio que a senhora eleita era como se fosse um código para a igreja. Exatamente. A senhora eleita como se fosse um código para a igreja e os seus filhos, aqueles que fazem parte da igreja. Eu acredito que essa visão, ela concorda, ela corrobora essa igreja, quando nós vemos, por exemplo, no versículo 13. Põe o versículo 13 na tela, por gentileza. Porque da mesma maneira que ele começa, ele termina com a saudação. E olha só o que ele diz: saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Então, eu acho difícil ele estar falando de uma irmã, pessoa física aqui nesse sentido. Porque ele está falando: saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. João estava escrevendo de Éfeso, uma grande igreja, uma igreja referência entre as igrejas da Ásia Menor. Eram 7 igrejas, nós conhecemos. No Apocalipse, Jesus, ele revela a João uma mensagem para distribuir aonde? Nas 7 igrejas da Ásia Menor. E a primeira carta é destinada para a igreja de Éfeso, porque era a maior igreja, era a primeira igreja, era um ponto comercial, era um destino marítimo, era uma igreja importante, a igreja de Éfeso. João pastoreou a igreja de Éfeso. Depois Timóteo pastoreou a igreja de Éfeso. Depois de Timóteo veio outros grandes nomes da patrística, dos pais da igreja, que também pastorearam ali a igreja de Éfeso. Então, quando João no verso 13 diz: saúda-te os filhos de tua irmã, aqui eu entendo como irmão em Cristo, Pai do Senhor. Nós somos irmãos em Cristo. Saúda-te os filhos da tua irmã, que irmã, a igreja de Éfeso, estão saudando a vós, a igreja que está neste local onde João nos revela. Eu tenho para mim, a Bíblia não diz, mas para João não revelar especificamente, eu acredito que possa ser uma igreja que estava debaixo de uma perseguição ferrenha. Então, se alguém interceptasse essa carta, não conseguiria descobrir onde estavam os irmãos, talvez novos na fé, talvez novos convertidos. A Bíblia não diz isso, os comentários não dizem isso. Mas, olhando, analisando o texto, entendendo, sabendo do contexto onde havia perseguição naquela época, sabendo do contexto onde muitos judeus não aceitavam a pregação, alguns crentes que se convertiam a Cristo se tornavam judaizantes, ou seja, aqueles que simpatizavam com o judaísmo, eles rivalizavam com aqueles que verdadeiramente se convertiam. Então havia muita briga, havia muita, como eu posso dizer, havia muita tensão. Então eu tenho para mim que João escreve código para confundir o inimigo caso a sua carta fosse interceptada. Então eu tenho para mim que, como ele escreve de Éfeso essa carta, e ele diz: saúda-te os filhos da tua irmã, ele está falando da igreja de Éfeso, e ele diz: a eleita, amém. E é interessante que tanto no versículo 1 quanto no versículo 13 ele usa eleita, a palavra eleita. A eleição
Nós somos eleitos. Eleitos, chamados para a salvação em Cristo Jesus. Todos nós que somos salvos somos eleitos em Cristo Jesus. Então, quando João começa a carta dizendo: a Senhora eleita, a igreja salva em Cristo Jesus e a todos os seus membros, graça e paz. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, se nós prestarmos atenção no texto, lembra que eu disse para você, quando você ler caridade, entenda-se também amor. Mas se você prestar atenção, eu não sei qual a tradução que você está usando, mas a minha Almeida, Revista Fiel, a minha tradução, irmãos, ela tem muitas palavras no começo. Eu quero chamar a sua atenção, olha só, no versículo 1: as quais eu amo. A Senhora eleita e aos seus filhos, as quais eu amo. E depois, na verdade. E aí, quando você vai para o final, mas também todos que têm conhecido a verdade. Se você está com uma caneta, vai grifando toda vez que você vê a palavra amor, ou derivado da palavra amor, ou verdade. Depois do verso 2: por amor da verdade, que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e no amor. Glória ao Senhor Jesus. Verso 4: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então, se você vê no verso 6, e a caridade ou o amor é esse, então, nos 6 primeiros versículos dessa segunda epístola de João, note que João enfatiza muito essas duas palavras: amor e verdade. Amor e verdade. Glórias ao Senhor Jesus. Eu preguei aqui, irmãos, aliás, eu trouxe uma saudação aqui no culto de quarta-feira na campanha. Eu disse que quando um autor bíblico quer muito chamar nossa atenção para um ponto específico do texto, eles usam de repetição das palavras. João, irmãos, ele está escrevendo para a igreja, ele está aconselhando uma igreja, talvez uma igreja recém-nascida, novos convertidos, novos irmãos em Cristo. Então ele está aconselhando a igreja, e o conselho dele está recheado com duas palavras principais: amor e verdade. Irmãos, tem como servir a Deus sem andar em amor e sem andar na verdade? Não tem como, irmãos. João, ele enfatiza algo que é principal, que é primordial, irmãos, para a igreja em todas as eras, em todas as épocas. Note que, principalmente hoje, na nossa sociedade evangélica, é muito falado no amor, mas é pouco vivido o amor. É muito falado na verdade, mas as pessoas fazem tudo para enganar uns aos outros. É interessante isso. É interessante, até mesmo no jornal, às vezes você assiste, você senta ali para ouvir a verdade das notícias que estão acontecendo, aí você descobre que por trás das notícias tem interesses políticos, interesses de pessoas com dinheiro que estão pagando para que aquela notícia seja dada. Então, até mesmo a verdade, hoje, nos nossos dias, nós precisamos filtrar, porque as verdades muitas vezes não são verdades. Muita coisa que é travestido de amor, que é vestido de amor, quando nós vemos as intenções, na verdade não é amor. Então João, irmãos, ele enfatiza essas duas palavras para esta igreja. Nós não sabemos onde estava situada essa igreja.
Mas João faz questão de dizer, porque o andar de um crente convertido, nascido de novo, salvo, regenerado por Cristo Jesus pelo sangue da cruz do Calvário honroso, precisa andar em amor e em verdade. João aprendeu isso. Sabe o que é interessante? Quando você fala em qualquer lugar que você chegar, não importa o país, não importa o idioma, se você falar sobre amor e sobre coisas verdadeiras e verdades, você vai ser ouvido. Sabe por quê? Porque o amor e a verdade, ela tem valor em qualquer lugar do mundo. Diferente da mentira. A mentira não tem valor em lugar nenhum. Mas a verdade, ela é valiosa independente de onde esteja. O amor é valioso independente da situação, independente da condição. Como assim? Irmãos, é o que eu preguei em 1 João 4. Porque o amor, ele depende de condição. Como assim, pastor? O amor, para você amar, você não precisa ter nada. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter carro, não precisa ter condição, não precisa ter casa, você não precisa ter bens materiais, você não precisa ter nada em si mesmo. Você só precisa estar disposto a amar. Você não precisa ter nada para praticar o amor. Você não precisa ter nada, você precisa ter empatia, precisa ter misericórdia, só isso, para você poder praticar o amor. Da mesma maneira, é verdade, você não precisa ter estudo, ter instrução ou ter algum bem material para você ser uma pessoa verdadeira ou que anda na verdade. Não, a verdade não é requerido nada além da sua essência e do seu caráter para que você ande em verdade. A verdade é caráter, é essência, aleluia. Caráter e essência não se compra. Você não precisa ter dinheiro para ser uma pessoa verdadeira. Você não precisa ter estudo e instrução para ser uma pessoa verdadeira. Porque eu conheci pessoas analfabetas, mas que eram verdadeiras, falavam e cumpriam, aleluia. Da mesma maneira que eu já conheci pessoas instruídas, estudadas, que você não pode confiar em nenhuma palavra que dizem, porque não são verdadeiros. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu acho isso é maravilhoso demais para mim, porque tudo que nós precisamos para servir a Deus, não há um preço imposto. O amor é gratuito e vem dele para nós. A verdade é caráter, é essência, e quem forma o caráter do crente regenerado é Cristo. A oração não é cobrada para você orar. Aleluia. A fé ela vem pelo ouvido. Se você não souber ler, alguém pode ler para você. Aleluia. Irmãos, isso eu acho maravilhoso. O Evangelho é universal e acessível para todos. Todos. Ele é acessível a todos. E João, irmãos, ele enfatiza o amor e a verdade, e não é de se admirar. Não é de se admirar. Sabe por quê, irmãos? João, ele foi o apóstolo mais apegado do Senhor Jesus Cristo. Ele andou com o verdadeiro amor e com a verdade em pessoa. Aleluia. Com glória. Aleluia. Aleluia. Com glória. A palavra diz, irmãos, 1 João, no seu capítulo, se não for memória, no capítulo 3, vai dizer: Deus é amor. João andou com o verbo que se fez carne. João andou com o verbo que se fez carne. Ou seja, Deus é amor. João andou com aquele que é a essência do amor. Aleluia. Ele andou com aquele que é a essência, a fonte do amor. Ele conheceu o amor de perto, já ele deitou no peito do amor. Aleluia. Por isso João tinha autoridade para falar sobre amor. Ele andou com Jesus, o verbo vivo, o Deus encarnado, aquele que ele diz: Deus
ele andou com esse Deus, ele o conheceu de perto. Aleluia. João, irmãos, também andou com aquele que é a verdade absoluta. Tem um versículo, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no verso 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a verdade. O próprio Jesus disse isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus está perante Pôncio Pilatos, é tão interessante, quando ele começa a interrogar, a questionar Jesus, Pôncio Pilatos diz: o que é a verdade? Jesus olha para ele e responde: aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Aleluia. Pôncio Pilatos ficou confundido: o que é a verdade? Jesus dá uma resposta para ele: quem conhece a verdade, ouve a minha voz. Porque Cristo é a verdade. Aleluia. Oh glória. Por isso que João enfatiza tanto o amor e a verdade, porque ele teve relacionamento, intimidade, comunhão com aquele que é o amor e a verdade para nossas vidas. Por isso, aleluia. Olha o verso 4, irmãos. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Quando você vai olhar para os ensinos dos apóstolos, eu já falei isso aqui, mas antes de serem chamados cristãos, antes de serem chamados como seguidores de Cristo, eles eram conhecidos como aqueles do caminho. O Evangelho era conhecido como o caminho, porque o caminho tem referências desde o Antigo Testamento, porque o caminho dá referência de uma estrada pavimentada que já foi feita pelo próprio Deus, para que você possa caminhar por ela. Aleluia. Isso é maravilhoso. Sabe, Deus não nos abandonou e falou: olha, a salvação está aqui, dá um jeito, venham até mim. Não, Ele fez o caminho. Esse caminho tem nome, se chama Cristo. Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho foi pavimentado, havia um véu que separava, mas o véu foi rasgado. Não há impedimento para que nós possamos andar. Desde o Antigo Testamento, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, os Salmos, Davi, falando em Salmo, no seu capítulo de número 1, irmãos, ele vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Note que ele fala anda. Se anda no sentido de andar numa vereda, andar num caminho. Ele vai dizer: aquele que não se detém no caminho que é dos pecadores, pois há um caminho que é para os salvos, há um caminho que é para os filhos de Deus, há um caminho que os pecadores percorrem, mas há um caminho preparado para a igreja do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo fala isso em Mateus 7, no verso 13 e 14. Ele vai falar sobre dois caminhos: há um largo, que é o caminho para o mundo, o caminho para os ímpios, um caminho para a perdição, mas há um caminho que leva para o céu, para a vida eterna, para a eternidade. Ele é estreito, aleluia. No final tem uma porta estreita e nós podemos acessar o céu por meio desse caminho. Glórias ao Senhor Jesus. Então, irmãos, quando João ele começa a escrever aqui, note no verso 4: me alegro por saber que alguns dos teus filhos andam na verdade. Eles estavam seguindo no caminho que foi ensinado. Hoje em dia nós não temos tanta dificuldade para acertar o caminho, irmã Tatiana, porque hoje em dia nós temos uma ferramenta chamada GPS. Eu não sei vocês, mas
lugar que eu não conheço, para onde eu vou, digito o endereço do GPS e consegui. Só que isso é relativamente novo. Todo mundo começou a ter internet no celular não faz muito tempo. Se você olhar aí, ó, faz uns 4, 5 anos que todo mundo tem internet. Não sei se você lembra dessa época, mas é uma época que a gente colocava crédito. Lembra dessa época? Você colocava R$10, se ligasse a internet era 10 minutos, olha lá. Consumia assim. É ou não é? Hoje em dia a gente tem internet, tem até plano. Glória a Deus. Hoje tem Wi-Fi, olha só que chique. Só que antes da internet, viu, jovens? Para você chegar em algum lugar, José, só tinha duas maneiras. Ou você perguntava para alguém o caminho, e você gravava e seguia no caminho, ou você comprava um mapa, ou olhava lá nas páginas amarelas, já nem sabe o que é página amarela, para ir ver o endereço lá, o lugar, ver o mapinha lá no final das páginas amarelas. As pessoas se guiavam por mapas, se guiavam por informações. E é interessante, não sei se você, que tem habilitação aqui, você vai em algum lugar, você está dirigindo, sei lá, você ficou sem sinal de internet. A única forma de você chegar é você parar e perguntar qual é a direção, qual é o caminho que você tem que seguir. E eu não sei os irmãos, mas eu sou muito esquecido. Se eu parar aqui numa esquina e perguntar como é que eu faço para chegar em tal lugar, a pessoa, você dobra a direita, depois você conta uma das 3, 4 viras à esquerda, aí eu já me perdi. Eu já esqueci. Eu só lembro da primeira direita. Na hora que eu terminei de virar, Jesus, para onde é mesmo? Quantas que eu conto? Eu sou assim. Por isso que para mim o GPS funciona muito bem. Mas antigamente, quem não tinha GPS tinha que gravar. Se quisesse chegar no caminho, tinha que gravar. E aí, quando nós voltamos para os dias do apóstolo João, ele escrevendo essa carta dessa igreja, ele já tinha pregado o evangelho lá, ele já tinha anunciado as boas novas. As pessoas ouviram e começaram a mudar de vida, mas a palavra estava aqui, ó, gravada na mente, na tábua do coração, e as pessoas começavam a andar de maneira diferente. Então era notório para aqueles que estavam em volta, as pessoas da cidade: opa, fulano tem uma conduta diferente, ciclano tem uma conduta diferente, é porque eles estão andando num novo caminho. Aleluia. E quando as pessoas saem do caminho, é porque elas perdem uma direção. E quando perde a direção, já viu gente perdida? Perdido não vai para lugar nenhum. Perdido bate, volta e vai, não chega, enrola. Quem sai do caminho fica perdido. Aleluia. Quem sai do caminho não progride, não avança, não chega no destino. É por isso que João está escrevendo feliz: estou alegre de saber que os teus filhos andam na verdade. A notícia chegava para João em Éfeso: a igreja está prosperando, a igreja está progredindo, porque eles estão andando na verdade, estão seguindo o caminho. Aleluia. E essa notícia tem que chegar onde você estuda, onde você trabalha. As pessoas têm que saber que você não está perdido, você foi achado, você foi achado por Cristo. Aleluia. Ei, existem pessoas que é como, se não me falha a memória, Lucas 15, que tem as 3 parábolas ali muito faladas, muito pregadas. A ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, o filho se perdeu, mas todos eles foram achados. A ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada, o filho foi restaurado. Aleluia. Quem é encontrado tem um caminho novo. Quem é encontrado não anda perdido. Oh glória. Aleluia. As pessoas têm que saber que você não está perdida, que você está no caminho, e no final desse caminho Ele te conduz ao
tem que olhar para você e saber para onde você está indo, que o caminho que você segue hoje, que as atitudes, as decisões que você toma hoje, elas estão te levando para o céu. Glória. Isso é maravilhoso, irmão. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias a Jesus, irmão. Como isso é maravilhoso. As pessoas olharem para você, pela sua atitude, pelo seu andar, pelo seu comportamento, pela sua vestimenta, pelo seu falar, pelo seu agir, saber, não, ele anda num outro caminho, ela anda num novo caminho. Aleluia, porque quem foi encontrado não está mais perdido. Essa é a palavra de Deus. Coisa maravilhosa. Aí João continua dizendo assim no verso 5: e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. João volta a tocar nesse assunto, assim como ele fala na primeira epístola. Ele diz aqui, porque, como eu citei aqui na minha pregação no 1 João 4, não pode haver vaidades no meio da igreja. O amor, ele deixa de existir quando a vaidade ela impera, quando ela toma conta, quando o orgulho passa na frente. Porém, a palavra vai dizer, irmãos, que Deus, ele odeia o orgulho. Deus, ele odeia os orgulhosos. Ele abate aquele que se exalta, porém ele dá graça aos humildes. Deus tem prazer na humildade, na mansidão, na temperança, mas ele não tem prazer no orgulho, na altivez. Ele não tem prazer naquele que se exalta, na vaidade. Então João, ele diz que amemos uns aos outros. Para que nós possamos amar uns aos outros, nós precisamos andar em humildade. Nós não precisamos, sabe, irmãos, refletindo aqui, trazendo algo para os irmãos. Nós deixamos de amar os outros quando o orgulho ele toma essa primazia no nosso coração, quando nós nos achamos melhores, quando nós nos achamos superiores, quando nós nos achamos mais merecedores, mais valiosos. Quando o orgulho ele toma essa posição na nossa vida, nós perdemos o nosso amor pelo nosso próximo. Quando a minha vida começa a valer mais do que a vida do meu irmão, é porque o orgulho já tomou conta do meu coração. Irmãos, isso é tão sério isso. Isso é tão sério. É tão difícil da gente falar sobre isso. Só que a sociedade que nós vivemos, o meio em que nós estamos inseridos hoje, é tudo sobre orgulho, é tudo sobre a palavra da moda, ostentação, é sobre ter, é sobre ser, é sobre se achar, é sobre se mostrar. Para que servem as redes sociais? Digo para os irmãos, tem muita coisa boa, sim, mas o propósito primário dela tem a ver com orgulho, tem a ver com se mostrar. O propósito primário é esse. Agora que nós estamos descobrindo outras maneiras de usá-lo, mas quando chegou era isso. A sociedade que nós vivemos, ela prega muito sobre isso, sobre orgulho, sobre estar em destaque. Sabe, irmãos, me faltam as palavras. É tanta coisa que vem na minha mente para falar, mas é tão nítido isso na nossa sociedade quando você conversa com alguém. Quando você na internet faz um comentário, tenta fazer um comentário no vídeo cristão para você, deixa uma opinião lá para você, quando você é massacrado. Quantas
fala, não, é isso, 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 a palavra diz assim, a pessoa vem com tanta coisa, e ela vem te humilhando, vem te ofendendo, as pessoas que se dizem cristãs, porta-voz de Cristo, você está vendo uma mensagem cristã, né, uma pregação, você coloca um comentário, a pessoa não concorda com o seu comentário, ela já começa te ofendendo na resposta dela. Isso aconteceu comigo algumas vezes já na internet. Comentar uma coisa, glória a Deus, isso, comentar uma coisa, a pessoa vem. Mas para mostrar o quê? Sabe mais. Ou pelo menos que acha que sabe mais. Porque a maioria das vezes que eu recebi, as pessoas estavam completamente equivocadas. Mas é o que? A cultura do orgulho, de não ficar para trás, não ficar por baixo. Sabe, eu vou usar um exemplo esdrúxulo aqui. Ele é ridículo, mas vai servir para nós entendermos. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui na igreja, que estão assistindo, e assistiram Chaves. O Chaves era aquela criança humilde, pobre, que vivia daquilo que ganhava. Quando ele ganhava alguma coisa, que ele ficava feliz, que achava que tinha alguma coisa que ele acontecia, vinha o rico com algo muito melhor. O meu é mais novo, o meu é mais bonito, o meu é mais gostoso. É assim que a nossa sociedade está ensinando os nossos jovens. É assim que a nossa sociedade está ensinando o cidadão de hoje cedo. Não, vocês têm que estar em destaque, você tem que mostrar que sabe mais. Só que Deus, irmãos, Ele odeia o orgulho. Deus, Ele odeia a altivez. E quando o orgulho entra, nós perdemos o amor ao próximo. Porque acontece exatamente isso que eu estou falando. Como pode duas pessoas que se dizem crentes na rede social se engalfinhando para uma falar que sabe mais que a outra, xingando, e algumas falam palavras pesadíssimas, esqueceram do propósito primário: andar em amor e em verdade. Continuando aqui, irmãos, versículo 6. E a caridade é esta, que andemos, ou o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então João, ele dá o caminho. Viver em amor é viver segundo os mandamentos de Cristo. E o próprio Cristo diz que os seus mandamentos não são pesados. É fácil amar quando nós estamos em Cristo. É fácil perdoar quando nós estamos em Cristo. Pastor, como assim? É verdade, irmãos. Tem muita gente, é tão difícil perdoar. É difícil quando você não está em Cristo. Em Cristo, tudo fica mais fácil. Eu entendo que existem situações que são terríveis de perdoar. Mas quando você está em Cristo, é Ele que te dá graça e capacita para que você possa perdoar por parte de você. Porque não somos nós que somos bons. É Ele que é bom e habita em nós. Aleluia. Entenderam, irmãos? Então quando a gente perdoa, quando a gente ama, não é porque a gente é bom, não é porque a gente merece, mas é porque Ele é bom e habita em nós. É por isso que a gente consegue amar, por isso que a gente consegue perdoar. Aleluia. Então, João está dizendo: o amor é esse, que é o que é andar nos seus mandamentos. E ele diz: é o que vocês já sabem desde o princípio. E olha só a palavra, que andeis nele. Olha a referência de caminho de novo. Recebeu o mandamento, ande nele. Andar significa cumprir a risca. Irmãos, andar, como eu já falei, que está repleto de referências. Então andeis nele, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então, nos dias que João escreve essa carta para a igreja, como eu disse já em 1 João, havia muitos enganadores, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pregadores,
que haviam se infiltrado no meio da igreja e estavam querendo corromper essa doutrina, estavam querendo corromper a verdade. E João faz um alerta para que a igreja tomasse cuidado, porque esses eram enganadores e o anticristo. Note que ele já usa a palavra anticristo, aquele que é contra Cristo, para tratar daqueles que são enganadores. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Olha que interessante, irmãos, esse versículo número 8. Olhai por vós mesmos. Toda vez que você vê essa palavra olhar na Bíblia, olhar significa uma expressão de ei, cuidado, vigia, olhar. Olhar na Bíblia significa isso, vigia, cuidado. Ou seja, tende cuidado de si próprio, cuide de si mesmo. João está dando um alerta, e esse alerta é para que não percamos o que temos ganhado, recebamos o inteiro galardão. Lembra que eu disse aqui que João escreveu essa epístola antes do Apocalipse? Mas quando nós lemos, por exemplo, põe na tela, por favor, Apocalipse 3:11, as palavras, olha só, irmãos, você conhece quem anda em Cristo, porque as palavras de quem anda em Cristo parecem com as palavras de Cristo. Aleluia. Quem anda em Cristo, as suas palavras parecem-se com as palavras de Cristo. Olha o que diz João 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. João, que ele diz? Olhai para que ninguém perca o que já ganhou. O seu galardão, coroa é galardão. As palavras de João são as palavras de Cristo. As palavras de João são as palavras de Cristo. Então, as palavras de quem vive em Cristo parecem com as palavras de Cristo. Anote isso aí. Anote isso aí. Eu não estou dizendo, irmãos, né? As suas palavras têm que parecer com as palavras de Cristo. E quando eu digo isso, palavras mansas, palavras de amor, palavras que refletem o Evangelho, palavras que trazem paz e solução, não que jogam fogo na lenha, meu irmão. Aleluia. Eu não estou dizendo para você sair por aí quando alguém te perguntar, irmãos, que horas são eles que em verdade nos digam. Não, não é isso. Não é para fazer isso, né? Não precisa levar no extremo, mas as suas palavras precisam ser as palavras de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar, irmãos. 2 João, vamos lá. 2 João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Prevaricar, desistir, largar a mão, lançar fora. Todo aquele que larga a mão, lança fora e não persevera, não permanece, não busca a doutrina de Cristo, esse não tem Deus. Essa palavra aqui é muito forte, irmãos, porque João diz: esse não tem Deus. Glória a Deus, Senhor. Isso é muito forte, irmãos. Quem não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. E o oposto é verdade. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Sabe quando você lê esse paralelo? João 14, João 15, João 16. Essas três sessões que eu citei aqui, esses três capítulos, vai falar o quê? O envio do Consolador.
Jesus vai fazer uma promessa para assim, eu quero, é tão lindo isso, olha só, irmã, é tão lindo isso. Jesus ele diz assim, eu quero que você tenha uma alegria perfeita. Então ele diz, eu vou te dar um conselho, guarde os meus mandamentos. Se você guardar os mandamentos de Cristo, você vai ser alegre. É uma promessa de Cristo, João 14. Aí ele vai dizer, ele vai continuar dizendo, porque aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E olha só, meu Deus do céu. E olha o que ele continua dizendo: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Então nós viremos até Ele e faremos nele morada. Aleluia! Com glória. Então, irmãos, todo aquele que desiste, que não persevera em seguir a Cristo, esse não tem Deus. É João que está dizendo, não sou eu. Desviou a banda na fé? Não tem. É difícil, é dura essa palavra. Mas aquele que uma vez provou, Hebreus capítulo 6, da glória, do poder, não lança fora. A pessoa só lança fora por motivo de apostasia. E apostasia é algo terrível, algo duro. Mas a maioria das pessoas, irmãos, que realmente tem um encontro com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus, essa pessoa ela pode perder tudo, pode perder bens, pode perder família, pode perder tudo, mas ela não perde a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo é o nosso bem mais precioso. Aleluia. 1 Pedro, irmãos, capítulo 2, conforme a hora vai dizer, porque vocês não foram resgatados da sua vã maneira de viver com coisas corruptíveis, como ouro, como prata, mas foi pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Você foi comprado, irmãos, com algo que é mais valioso que o ouro, algo que é mais valioso que a prata, algo que é mais valioso que pérolas, que joias preciosas, que é o sangue de Cristo. Aleluia. Precioso, aquilo que tem valor, valor imensurável, valor incalculável. Aleluia. Oh Espírito da verdade. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo ensinando, porque o reino dos céus é como um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Porque ele vai e vende tudo que tem para ficar com aquela pérola. Oh, aleluia! Irmãos, aquele que prova de verdade não abandona. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, irmãos, para os seus discípulos, eu esqueci agora a passagem onde está, mas o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Aleluia. Quando os discípulos ouvem um discurso duro de Jesus, e Jesus diz: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Os discípulos ficam ali, olhando, imaginando com os olhos arregalados a palavra do Senhor Jesus Cristo. E eles dizem: e nós, Senhor? E nós? Jesus Cristo olha para eles e começa a ministrar assim: aquele que me segue vai enfrentar lutas na sua parentela. Estou parafraseando porque eu não lembro exatamente. Na sua parentela, na sua casa, na sua família. Não há quem que por amor de mim perca pai, mãe, filho, filha, irmãos, amigos, casas, bens. Que nesta vida não receba 100 vezes mais e receberá
alguém que abandone tudo por mim, que não vai receber muito mais nessa vida e na próxima. Aleluia. Sabe aquele louvor que você tanto gosta? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, não sabe. Marcos 10, 28. Glórias a Deus. Essa passagem que você está em Marcos 10, 28. Glórias ao Senhor Jesus. Versículo 10. Jesus olha. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em sua casa. Nem tampouco só de João, que é radical. Ele não está falando ele não está sendo contra a hospitalidade com o ímpio. Preste atenção. Ele não está sendo contra a hospitalidade com o ímpio, com o incrédulo. Mas ele está sendo contra aqueles que estavam espalhando o engano, a falsa doutrina, contra esses que estavam com o propósito de enganar o servo do Senhor Jesus. Ele diz: esse não recebam na sua casa, nem os cumprimentem, nem os cumprimentem. É isso que ele diz: não recebam, nem os cumprimentem, porque quem o saúda tem parte nas suas obras. Aqueles que cumprimentam, aqueles que o recebem na sua casa, é como se estivessem concordando, como se estivessem aceitando, como se estivessem assinando embaixo, dando um aval. É como se estivesse dando um aval, é como se estivesse concordando. Então, verso 12: tendo muito que escrever-nos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Coloque de pé, Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por essa mensagem. Amém. Você que está assistindo, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa ter falado também no seu coração. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Pai, nós queremos louvar, exaltar e bendizer o teu nome. Meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, a qual o Senhor ministrou para os nossos corações, Pai. Que nós possamos andar, Senhor, Pai, neste caminho de amor, de verdade. Que nós possamos, Senhor, Pai, ser guiados, Pai, pelo teu Espírito, Senhor, a viver conforme o teu mandamento, a tua palavra. Que nós possamos experimentar, Pai, aleluia, novidade, alegria, Senhor, Pai, no novo de Deus em nossas vidas. Abençoa, Senhor, Pai, os teus servos, Senhor, Pai, a tua igreja, o teu povo. Nos dê fortaleza, nos dê graça, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós queremos, Senhor Pai, te louvar, Pai. Meu Deus, nos ajuda, Senhor Pai. Meu Deus, nos dê um coração humilde, um coração sincero, íntegro, Pai, na tua presença. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém.